Começa agora mais um programa É Seu Direito, onde o advogado José Antônio Cremasco e eu, Thaís Cremasco, discutimos um pouco com vocês temas relacionados ao direito do trabalho, direito previdenciário e outras dúvidas que os ouvintes quiserem mandar, estamos sempre à disposição. Então, boa tarde, Cremasco. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre tempo de serviço, jornada de trabalho, que é um tema importante para os trabalhadores, para medirem aí se estão recebendo corretamente, se está tudo certo. Só lembrando que nós já falamos na outra ocasião, não sei se você percebeu, nós estamos pegando a CLT do comecinho e discutindo tema por tema da CLT. Então, eu acho importante falar hoje sobre trabalho em domicílio e jornada de trabalho, para as pessoas irem se balizando aí se está tudo certo na vida de cada um. Bom, a gente está discutindo ainda aqui, agora, voltando quase um século, né, em relação aos direitos dos trabalhadores. Essa semana a gente começou a discutir não só essas alterações na jornada de trabalho, nas horas que o trabalhador pode ou não trabalhar para uma empresa, como a gente começou até a discutir se vai continuar existindo férias, 13º, fundo de garantia. Então, com tantas mudanças assim, é muito importante que o trabalhador entenda o que de fato é a jornada de trabalho, quantas horas ele pode trabalhar, que horas que ele começa a marcar essa jornada no cartão de ponto, se ele é trabalhador externo e quais são os direitos dele se ele for trabalhador externo. Então, para falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente vai então pensar um pouquinho na jornada de trabalho e nas questões de horas extras. Então, Cremasco, de fato, o trabalhador começou a trabalhar, bateu o ponto. Duas perguntas: todo mundo tem que marcar ponto ou tem algum tipo de trabalho que não precisa marcar ponto? E segunda pergunta, quantas horas que o trabalhador pode trabalhar e a partir de quando que considera hora extra? Bom, empresa que tenha menos de 10 empregados, ela não é obrigada a fornecer o cartão ponto ou relógio digital ou um caderno. O ideal é que o empregado e o empregador combinassem uma forma de controle de jornada. Eu trabalho numa casa de família, eu trabalho sozinha. Tá bom, põe lá embaixo da fruteira uma folha de caderno, mês de agosto, dia 1, cheguei 7h55, saí 18h03. Marca essa folha, termina o mês, ou põe uma assinatura na frente, termina o mês, o patrão e o empregado assina, aquela folha é prova. Se o empregado entrar com uma ação contra o patrão, dizendo que trabalhava até 10 horas da noite, o empregador vai juntar aquela folha. Não, está aqui assinado, olha aqui, você saía às 5 horas da tarde. Se essa folha, por mais simples que seja, ela faz uma prova. Não, eu trabalhava até às 5, mas a patroa mandava anotar 5 horas de saída, mas eu continuava trabalhando. Bom, peraí, então agora a prova que você tem que fazer é que você ficava depois das 5, porque até o horário que você assinou está aprovado. Então veja, pela lei, menos de 10 empregados não é obrigado a ter controle. Quem tem mais de 10 empregados é obrigado a ter o controle de ponto, cartão ponto, relógio ponto, livro ponto, relógio digital, seja lá o que for, mas teria que ter esse controle. De 88 para cá, de 1988 para cá, a jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Como que vai cumprir 44 horas semanais? De segunda a sábado, 8 horas por dia, ou 8 horas por dia de segunda a sexta, e 4 no sábado, ou as 44 horas diluídas na semana, trabalhando um pouquinho a mais para não ter que ver no sábado. Então a jornada agora é assim, 44 horas semanais. E a semana no Brasil é de segunda a sexta. Aliás, é de segunda a sábado. A jornada que pode ser de segunda a sexta. Então a questão do controle é importante para os dois, para o patrão e para o empregado.
Tem tanto empregador aí que abusa. O empregado está exagerando, está pedindo uma hora que nunca fez. Aí ele levou testemunha na justiça que mentiu e eu perdi a causa. Então pronto, acaba com isso. Põe um controle, o empregado assina, o patrão assina, acaba a conversa. Independente de ter ou não o controle de ponto, então é evidente que o trabalhador que trabalhar mais do que a jornada, ele vai ter direito, né? Ele vai ter que comprovar, né? Na verdade, o ônus daí da prova vai ser dele, ele que vai ter que comprovar que trabalhou numa jornada extraordinária, mas então a diferença é, independente dele marcar ou não o ponto, ele tem o direito, a diferença vai ser a prova, né? Quando marca o ponto, tem esse documento a favor do trabalhador, se não, vai ser ônus da prova, ele que vai ter que levar uma testemunha ou alguma comprovação, né? Dessa jornada que ele faz. Você está falando uma palavra aí que ela é fatal para a vida do advogado. O advogado trabalhista que não sabe sobre esse assunto, sobre o ônus da prova, a vida dele é curta, não vai ter sucesso na advocacia trabalhista. O que é o ônus da prova? É a obrigação, é saber qual é a sua hora, qual é o momento e qual é o tema de fazer essa prova. Então, nós já falamos duas situações aqui que falam do ônus da prova, que falam sobre o ônus da prova. Não tem controle de jornada. Quem tem que provar a jornada? É o empregado. O empregado prova aquela jornada. Quando tem o controle de jornada, quando tem o comprovante, o empregador se libera desse ônus, ele fica livre disso. Por quê? Porque está assinado lá. Não, eu ficava até mais tarde. Aí a prova é do empregado. Isso que é o ônus da prova, é saber qual é o momento de você produzir essa prova. Então, o cartão de ponto tem essa importância. Ô Cremasco, mas a gente sabe que existem muitas empresas que o trabalhador marca o ponto e continua trabalhando, né? Então, assim, nesse caso... Mais do que isso, né? A empresa que abusa vergonhosamente do horário de trabalho, ele não quer ter o controle de jornada. Ele evita de ter o controle de jornada para arriscar. Porque eu não vou controlar. Se o empregado entrar na justiça, eu vou tentar dar uma enrolada, né? Correndo o risco dele não entrar. Então, é vantagem não ter controle quando há o abuso de hora extra. E outra coisa que eu acho que os ouvintes podem perceber, que existe bastante, e a gente já trabalhou em muitos processos que falavam sobre isso, é aquela jornada de ponto por exceção, né? Aquele cartão de ponto que já vem pré-anotado todo dia, por exemplo, a Telecom, né, que a gente sabe que são 6 horas, das 8 às 16, e já tá lá certinho o cartão de ponto, e no dia que aquele trabalhador fizer uma jornada diferente, ele ficaria a marcação por exceção, né? Isso também é proibido, né? A gente sabe, o trabalhador que trabalha numa situação dessa de cartão de ponto por exceção, ele não precisa desanimar, porque o judiciário, não vai acolher esse tipo de cartão de ponto como uma prova, né? E vai inverter. Quem vai ter que provar que, de fato, o trabalhador conseguiu ser um relógio durante 15 dias no mês e a outra semana ele fez lá um dia mais, um dia menos, vai ser a empresa. Então, assim, uma coisa que você sempre fala, eu acho muito importante trazer aqui para os nossos ouvintes, é que para a justiça do trabalho, para a lei, o que importa é a realidade dos fatos. Não adianta a pessoa achar que, mas a empresa tem muito dinheiro, vai conseguir ganhar. Não. Se o trabalhador, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter poder, entrar na justiça, levar as provas, procurar um bom profissional para estar do lado dele, ele vai conseguir provar aquilo que ele deseja e ele vai conseguir provar que ele está falando a verdade perante o Poder Judiciário, né? Bom, então o nosso tempo está estourando, mas só para lembrar um fato aí. O direito do trabalho, ele evolui a cada momento e agora você trouxe uma informação da anotação de ponto por exceção. Até pouco tempo atrás, esse cartão de ponto chamava cartão de ponto com anotação britânica. A justiça não aceita mais a anotação britânica. Exatamente às 8 horas e 0 minutos entrou. 17h00 saiu. Quer dizer, então é um relógio, é mecânico. A justiça
não aceita isso. Então fica o alerta para, eventualmente, algum comerciante, algum empregador que esteja nos privilegiando, ouvindo, né, e que acredita no que nós estamos falando, de colocar em prática as dicas que nós estamos dando aqui, não aceite o cartão de ponto com anotação britânica, porque a justiça não vai aceitar. Mas eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso, já fica agendado. Se ninguém der sugestão, na semana que vem a gente continua falando da jornada de trabalho, o adicional de hora extra, o adicional noturno, quanto é o valor do adicional noturno, e outras coisas interessantes no que diz respeito à jornada de trabalho. Tá, eu só queria encerrar então com um spoiler, né, do nosso próximo programa, que a gente vai continuar falando sobre isso, mas uma coisa que já trouxe muita discussão, essa medida provisória que está todo mundo falando, que tirou o direito do trabalhador de jornada, eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir comprovar a inconstitucionalidade dessa medida. A jornada, a Constituição Federal não mudou, a CLT não mudou, a jornada de trabalho continua de 8 horas e o banco de horas, ele tem que ser comumente entre as partes têm que concordar com o uso desse banco de horas. O que essa medida provisória fala, que deu o que falar essa semana, eu só queria falar isso antes da gente encerrar o programa, Cremasco, é absolutamente inconstitucional. É uma tentativa desse governo que não tem a capacidade de colocar projetos de lei decentes, né, para que sejam discutidos e votados. Eles estão tentando alterar a legislação trabalhista através de medidas provisórias que prejudicam os trabalhadores. Então, eu só queria deixar aqui registrado no nosso programa que tanto o Cremasco quanto eu, a gente conversou sobre isso e que não é possível e que a gente não aceita como válida essa medida que determina que o trabalhador vai ter que trabalhar 10 horas por dia, sempre que o patrão quiser, e que depois o patrão decide como que ele vai dar a folga para esse trabalhador. Então, assim, eu só queria terminar o programa também trazendo essa indignação com essa medida provisória. Tá bom, é isso aí. Até o próximo, então. Até a próxima.